Estava pensando na vida quando uma moça surgiu e sentou ao meu lado numa mesa e depois recebeu um amigo. Os dois começaram a conversar e ela demonstrou preocupação com alguém, talvez um amigo, algum membro da sua família, que estava disposto a se apresentar como voluntário no Rio Grande do Sul. Eles começaram a conversar e o sotaque dela claramente era gaúcho, é claro. O lado jornalístico fala mais alto. Eu fui lá perguntar se ela era do Rio Grande do Sul. Ela disse que sim, era de Lajeado. A sua mãe continua na cidade, que foi duramente castigada ao lado da irmã, e ela está muito preocupada. E aí eu falei, e o que aconteceu realmente? Ela falou, olha, não tem 10% do que nós estamos vendo na televisão é o que aconteceu. A tragédia é muito maior. Para que o senhor tenha uma ideia, ela disse para mim, eu conheço um sujeito que cria porcos, tinha 3.000 porcos, e agora ele tinha apenas 50. E à medida que as águas vão baixando, a quantidade de animais mortos é impressionante. E o que entristece ainda mais, as pessoas que estão sendo encontradas, algumas de difícil identificação. Perguntei para ela o que ela estava achando da atuação do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ela soltou um palavrão. Ela falou que tudo isso que está acontecendo em Porto Alegre, a população já sabia da falta de manutenção no sistema de bombeamento. Isso tudo era para ser feito no passado. Ela falou que o Eduardo Leite se comunica muito bem, por isso ele passa uma mensagem de competência. Mas no Sul, eles sabem exatamente o que está acontecendo, lembrando que o Eduardo Leite foi reeleito, né? Então, a verdade sempre aparece. Lá no Rio Grande do Sul, desde o começo, o governador disse, não vamos indicar culpados. Claro, agora a gente sabe por que ele falou isso. Porque um dos culpados dessa tragédia é ele mesmo. O Farol de Limeira está no ar. Vamos lá, 24 de maio de 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Daqui a pouquinho vou bater um papo com a Natália Molina, que ela traz um assunto muito interessante das pessoas que estão querendo ajudar o Rio Grande do Sul, comprando vinhos que sejam da região sul. Na metade do nosso programa, hoje, de volta ao nosso Debate Farol, com a presença do jornalista Antônio Cláudio Bontorim, também do analista político e médico Dr. Renan Félix. Não perca na segunda meia hora do nosso programa. Vamos começar batendo um papo com José Antônio Encinas, que vem trazendo as suas informações. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Ô Zé, nós temos dois destaques, mas eu sei que vocês não gostam muito da TV Jovem Pan, porque ela tem um viés assim, meio de direita, né? Mas você sabe que eu tenho encontrado... meio de direita. Mas você sabe que algumas emissoras têm características diferentes, né? E a TV Jovem Pan, por ela não ter novela, por ela não ter, enfim, uma grade de programação convencional, evidentemente que ela abre mais espaço para o jornalismo. Então, por isso eu tenho percebido que algumas pessoas têm acompanhado essa tragédia do Sul pela Jovem Pan, logicamente pela competência, etc., mas porque tem mais espaço também, né, Zé? Sim, Beto, tem, mas a Globo também tem, a Globo News, que fica o dia todo também só dando notícias, né, Beto? Não tem espaço para outras coisas. A Band News também é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a Jovem Pan, ao meu ver, né, eu até tento assistir alguma coisa, mas o viés deles é muito, a extrema-direita, na minha opinião, né? Claro. Então eu evito de assistir. Eu assisto pouca coisa na TV Jovem Pan, Beto. Eu dou preferência para Band News, para Globo News, eu prefiro, né? Para o meu estilo de jornalismo, né? Eu não consigo ver algumas coisas que são mostradas na TV Jovem Pan, principalmente os comentaristas, Beto. Daí fica difícil de engolir. Não, eu gosto de ver tudo, porque é interessante a gente ver posições contrárias também, né? Assim como... Lógico.
Não, assim como eu vejo também na Globo News, muita coisa que eles encobrem lá também, né? Porque eles têm seus Sim, interesses, lógico. os seus interesses Sim, comerciais, né? sim, sim. Mas Com isso certeza. aí acontece em todo lugar. Zé, então, quase, mudando de assunto agora, quase ficamos sem ônibus aqui hoje. Exatamente, Beto. Olha só, né? Ontem o pessoal do Sinditru, né, Beto, que é o sindicato dos motoristas aqui de Limeira, transporte urbano, eles haviam entrado com aquele pedido, né, Beto, de aviso, né, que entrariam em greve, né, estado de greve. E a data vencia ontem, Beto, né, para eles já poderem entrar em greve, já autorizado no caso aí com esse aviso de antecedência, eles poderiam já entrar em greve ontem. E aí, Beto, a empresa tinha feito uma proposta de reajuste de 3,5% e eles estavam pedindo 10% de reajuste salarial, Beto. Então, uma diferença grande, né? E foi solicitado ontem que a prefeitura intermediasse, né, uma reunião para tentar encontrar uma forma aí de evitar a greve, possivelmente, né, Beto? Então, ontem, por volta aí do horário de almoço, das 11 horas, né, começou uma reunião, Beto, entre representantes, então, do Sinditru, né, do sindicato, e também da Sansetur, que é a empresa concessionária que administra o transporte coletivo em Limeira, junto lá com o Rodrigo Oliveira, né, Beto, que é o secretário de Mobilidade Urbana de Limeira. Eles ficaram lá, Beto, por mais de 3 horas reunidos, e a Sansetur fez uma pequena melhoria ali na oferta que eles estavam fazendo, né, naquela proposta inicial, e o pessoal do Sinditru disse que hoje, pela manhã, às 4h30 da manhã, Beto, antes dos motoristas entrarem para trabalhar, haveria uma assembleia para eles decidirem se aceitariam ou não essa nova proposta feita pela Sansetur durante essa reunião ocorrida na tarde de ontem, lá no gabinete do prefeito, Beto. E aí, Beto, hoje, então, pela manhã, os sindicalistas apresentaram aos motoristas essa nova proposta e eles aceitaram, Beto. Então, a proposta nova foi aceita e os motoristas, então, continuaram a trabalhar, está funcionando normalmente, né? Os ônibus aqui na cidade, não teve greve, portanto, então as pessoas podem ficar tranquilas que não houve, né? E pelo fato deles terem aceito essa proposta, não haverá greve aí nos próximos dias, aí nos próximos meses. Não está ainda definido, Beto. A própria prefeitura não divulgou ainda nenhuma nota. A Sansetur também não divulgou. Eu estava procurando. O sindicato também não divulgou. Ao que se sabe, por enquanto, Beto, houve uma melhoria naquele ticket alimentação. Parece que houve uma proposta lá da empresa de aumentar 9% o ticket alimentação e também aquele programa de participação de lucros e resultados, né, a PLR. Então, 9% para o ticket, 9% para o programa de participação de lucros e resultados e mais 6,5%, Beto, num sistema que é chamado de motocobra, que é o fato do motorista fazer a cobrança, aquele trabalho que era dos cobradores anteriormente, Beto, que hoje em Limeira já não existe mais, né? É o próprio motorista que faz essa cobrança e por isso ele tem um adicional. E esse adicional foi reajustado aí nessa proposta para 6,5% em cima do que era aplicado anteriormente. Então, a princípio é isso, Beto. Não tem ainda uma definição completa porque não foi informado, né? A prefeitura, a assessoria de imprensa não divulgou nada até agora. O Sinditru, no seu site, também não divulgou nada e nem a Sansetur, Beto. Mas o que foi comentado ali durante essa reunião foi isso. Então, não teremos greve do transporte coletivo ainda bem, né, Beto? Porque muitos usuários aí dependem do sistema dentro de transporte coletivo para trabalhar, para estudar, para ir ao médico, para tudo, né, Beto? Então, ainda bem que entraram nesse acordo aí. Transporte coletivo que já foi bem mais forte aqui em Limeira, né, Zé? Hoje está fraquinho, Já. fraquinho, né? Sim, houve uma diminuição, né, Beto, enorme, né, na quantidade de passageiros transportados. Hoje em dia, a gente sabe, a prefeitura
paga subsídio mensal, né, Beto, para a empresa continuar trabalhando e para que a tarifa permaneça aí num nível aceitável, vamos dizer assim, né, Beto? Então, É, mudou muito aí do que era anteriormente, onde uma grande parte da população utilizava o transporte público. tá bom. O Zé, vamos falar agora da Ponte do Esqueleto. O que está acontecendo lá? Beto, você vai se recordar, né, que no mês passado, né, Beto, uma jovem, né, uma mulher de 38 anos, 39 anos, uma ciclista, ela veio com um grupo de amigos fazendo um passeio, né, com bicicletas lá de Rio Claro. E é muito comum isso, né, Beto? Pessoas aí formarem grupos de ciclistas e fazerem trilhas, fazerem passeios para outras cidades. E esse grupo lá de Rio Claro, Beto, tinha como hábito vir até Limeira e comparecerem todos ali nas proximidades da Ponte do Esqueleto, né, que é um local aí que acabou virando turístico, né, Beto? Muitas pessoas vão até esse local que é muito perigoso para tirar fotos, para passar ali com as bicicletas. E essa moça, Beto, por uma infelicidade, né, uma tragédia, ela acabou ela encostando a bicicleta dela numa muretinha ali e acabou escorregando e com o peso da bicicleta e do seu corpo, ela acabou caindo e morrendo nesse acidente, né? E essa não foi a primeira, né, Beto? Não foi a primeira morte ali, ocorreram dezenas de mortes ali já ao longo dos últimos anos. E ali, Beto, é uma área que pertence a um nível de profundidade, né? Então, isso aí é uma forma de se evitar que qualquer um que tente passar ali vai cair nessa vala, Beto. Não tem como, né? Só que olha só, Beto, olha a ousadia, né? Algumas pessoas aí pelas redes sociais estão convocando as pessoas que não gostaram dessa medida que eles compareçam lá neste final de semana com uma pá nas mãos, cada um, para que pegar toda essa terra que foi colocada lá na frente da ponte do esqueleto, jogar de volta dentro do buraco e fechar essa vala para que as pessoas possam ter acesso novamente à ponte do esqueleto. Olha que absurdo, Beto, né? As pessoas parecem que não têm noção do perigo que é, da quantidade de mortes que já ocorreram ali e estão aí fazendo essa proposta para que pessoas estejam lá nesse final de semana para fechar a vala e desobstruir a passagem para acesso à ponte do esqueleto. E eu, se fosse da autoridade policial aqui de Limeira, Beto, mandava algumas viaturas para lá e prenderia aquele que aparecesse com uma pá na mão lá, Beto. Alô? Beto, tá Não, ouvindo? não, Zé, tudo bem, não caiu não. Você tem toda a razão, até porque houve uma morte recentemente lá. Aliás, a- a- alguns acidentes já foram registrados lá, acidentes fatais, inclusive, né? Sim, sim, Então é uma desumanidade brutal, né? Brutal, brutal, você tem toda a sim, razão. sim, sim. Zé, vamos dar uma rápida passada. Daqui a pouco teremos aqui a Natália Molina e o César Roberto. Hoje tem debate farol. Queria uma rápida pincelada. Tem algum destaque? A Inter joga aqui para manter a liderança, né? Isso, Beto, a Inter que é líder do seu grupo, né, o grupo 7 da Série D, ela tem 10 pontos, né, Beto, em 4 jogos, foram 3 vitórias e um empate, e não tomou nenhum gol até agora, né, Beto? O goleiro da Inter, aí, o André Luiz, está invicto na competição, 4 jogos e não tomou nenhum gol. E a Inter vai enfrentar o Santo André, que não faz ali uma grande campanha, Beto, mas é sempre um adversário chato, né? É aquele time que sempre dá trabalho para a Inter. Então, se a Inter faz uma boa partida aí amanhã, tem a condição de continuar na liderança, Beto, e isso vai motivando, né, a equipe aí para a classificação já para a próxima fase e também, né, buscando aí, quem sabe, um acesso para a Série C, que seria interessante. A gente sabe, eu já disse aqui várias vezes, não é fácil, né, Beto? Tem equipes aí com muito mais poderio financeiro em outros grupos da competição, são até mais favoritos, mas a Inter tem um time ali razoável, né? Que foi aí, alguns jogadores ficaram no Paulistão e a Inter contratou outros, né? Perdeu seu treinador para o Guarani, né, Beto? O Júnior Rocha foi para o Guarani, tá pegando um rabo de foguete lá, porque o Guarani tá muito mal na competição da Série B.
e agora ainda vem fazendo um bom trabalho. Tomara que amanhã consiga mais uma vitória aí, para já dar uma deslanchada ainda maior para conseguir essa classificação para a próxima fase, Beto. Segundo o nosso amigo Rodella, a Inter é um time guerreiro. Tá muito bom. Isso. Vamos lá. Zé, excelente final de semana. Segunda-feira a gente se revê aqui. Um grande abraço. Empresária, sommelier Natália Molina, que já está conosco. Natália, seja muito bem-vinda nesse nosso farol. Oi, Beto, tudo bem? Bom dia para aqui novamente. Natália, eu vou te pedir um favorzinho para você sair e entrar novamente, porque como o assunto hoje é importante, é conveniente e necessário que a gente tenha o perfeito casamento entre voz e imagem. A Natália vai falar hoje sobre os vinhos da região sul, como a gente pode ajudar, como a gente pode adquirir esses vinhos. Vou falar com ela a partir de agora para que ela também nos dê o caminho das pedras para a gente conseguir, é mais uma forma de ajudar. Natália, agora sim, com som e imagem casadinho, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Beto, prazer estar aqui toda semana. Natália, o tema que você traz hoje é importantíssimo, mas antes da gente falar sobre os vinhos, naturalmente você tem informações adicionais lá do Rio Grande do Sul, que é um estado conhecido pela produção de vinhos. Queria que inicialmente você falasse tudo que você está sentindo, o que você viu, antes da gente começar a falar sobre os vinhos propriamente. Beto, eu estive lá em fevereiro e na estrada mesmo de Porto Alegre para Bento Gonçalves, o motorista mostrou algumas barragens já caindo na estrada, que pra gente aqui de São Paulo é comum, eu que sou do litoral, né? Todo verão desaba alguma coisa ali nas estradas, só que lá nunca tinha acontecido. Então eles já estavam ali em alerta, a gente já ficou meio assustado com aquilo, porque a gente passava e tinha barrancos mesmo que tinham deslizado. E aí, agora, diante de tudo isso, estradas que caíram, né? Então, assim, claro que não tem nem como mensurar a tristeza que é dessa tragédia, mas o gaúcho é um povo tão forte, ele é tão lindo de ver o que eles estão fazendo. Então, assim, entre todos os amigos que eu tenho lá, de vinícolas, de produtores, né? Tem o prefeito de Bento Gonçalves está fazendo um trabalho incrível. Então, eles vão com certeza se erguer. O Bento Gonçalves, que aconteceu, algumas áreas sim foram atingidas. Muita gente perdeu ali toda a plantação. Eu vi plantações de Taná, Merlot, que foram embora. Que é uma tristeza. Mas, assim, a maioria das vinícolas que eu conheço, dos restaurantes, não foi afetado. O único problema agora para eles está sendo as estradas, o aeroporto que está fechado de Porto Alegre e as estradas de acesso. Então, isso que está dificultando os turistas a chegarem, né? Mas eles pedem, não venham para cá, eles falam. Tem algumas estradas que você ainda consegue chegar. Ou não cancele, adie, né? Remarque sua viagem. Eu tô com uma viagem lá para 29 de agosto e espero que até lá a gente consiga, se não de Porto Alegre, algum outro aeroporto próximo. Mas o que eu sinto é que eles estão super unidos, né? Vinícolas se uniram, então eles não ficaram assim concorrentes, olhando para o outro, meu Deus. Não, eles se uniram, várias vinícolas juntas. Então eles estão com projetos de não só vinícola, mas quem faz o queijo, quem produz outras coisas também. Eles se uniram e estão fazendo várias vendas e todo esse dinheiro é revertido em prol às pessoas de lá mesmo. Então é muito bonito de ver essa união deles. E, inclusive, nesse sábado, no centro de Bento Gonçalves, eu estava vendo o prefeito falando, vai ter uma feira onde qualquer produtor de Bento Gonçalves, qualquer produtor, grande, pequeno, que venda qualquer coisa, ele vai poder colocar o seu produto lá. A prefeitura vai armar algumas barracas em frente à prefeitura e aí as pessoas podem ir lá e comprar os produtos de lá. Ele ainda fala, nós não queremos nada de graça, nós estamos vendendo o nosso trabalho. Então, isso é uma forma também de ajudar, né? Essa rotação da economia não pode parar. Então, eles têm que continuar, sim, atendendo os restaurantes, têm que continuar, né, vendendo para a economia não parar. Então, algumas pessoas pensam, nossa, como é que eles podem abrir o restaurante com tudo isso que está acontecendo? Eles precisam fazer isso, né? Para essa economia continuar. Natália, a gente sabe que a época de colheita das uvas é mais para o início do ano, né? Se não me falha a memória. Agora, é época do que lá? Dos vinhedos? Então,
Agora eles entram, agora no inverno eles entram em dormência, né? Que eles ficam só, eles tiram todas as folhas, as uvas já foram recolhidas até março, né? De janeiro a março. E aí agora eles ficam só no tronco e aí eles têm eles hibernam, né? Então eles pegam o período aí de frio e aí eles hibernam e quanto mais frio, melhor para próxima safra de uva. E a chuva não faz bem, né? Porque é o que a gente fala, quanto mais a uva sofre para tentar buscar água, melhor ela fica. Então a chuva só atrapalha. Quando eu fui para lá em fevereiro, um dos produtores, um enólogo, me falou: a gente tem acho que 4 anos ruins para ter uma safra boa, né? Então eles tiveram 2020 muito boa, aí 21 ruim, 22 ruim, 23 ruim, 24 mais ou menos. Ano que vem eles esperam uma safra boa. Só que com isso de chuva, a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Então é bem triste, né? Pensando nessa forma de... Porque o que eles colhem num ano é o que eles vão vender nos próximos. Então é triste pensando que talvez as uvas do próximo que eles esperavam ser uma safra excelente não vai ser tão boa. Tá certo, tá certo. Bom, vamos então conhecer, né, algumas indicações feitas por você. Tá aí o slogan, né? Apoie o vinho gaúcho. Bacana essa iniciativa. Estamos todos juntos aqui. Eu vou contar antes uma pequena historinha também. A semana retrasada, você sabe que eu vou muito para Serra Negra. E em Serra Negra existem muitos rótulos também, muitos pequenos produtores. E eu também adotei a medida de quando estar lá, procurar vinhos locais, vinhos da cidade. Isso é sempre muito bom, né, Natália? E aliás, tomei um com a Márcia semana retrasada de lá, estava muito bom, um Cabernet. Sempre muito bom. Quando eu estive em Serra Negra agora, recentemente também. O restaurante, quando eu vou em algum restaurante, eu pego o vinho do lugar, né? Inclusive, voltando de Bento, Spa do Vinho, que é um dos melhores hotéis, ele tá entre os 10 melhores hotéis de vinho, né? Ou seja, o hotel que produz vinho do mundo, né? Spa do Vinho, Bento Gonçalves. Quando eu estive lá, naquela semana em fevereiro, eles saiu na revista Veja, Exame, que eles tiraram todos os outros rótulos a não ser vinhos de lá da região. Então, na carta de Bento Gonçalves, lá do Spa do Vinho de Bento Gonçalves, só tem vinho da região. E eu acho isso super legal. São vinhos super acessíveis, né? Então, não vende... Antigamente tinha alguns argentinos. Mas eu acho, por exemplo, eu estive em Buenos Aires agora, semana passada, e qualquer restaurante que você vai, você não encontra outro a não ser de lá, da Argentina, né? Você não encontra um italiano, um português. Você tá lá, um dos melhores lugares de vinho do mundo. Toma o vinho de lá. No sul, um dos melhores espumantes do mundo. Toma vinho de lá. Então, eu acho que é muito legal. É como você vai pra Itália, você não acha muitos vinhos de outros países, né? Então, eu acho legal a gente valorizar. E eu sempre falei isso, né, Beto? Sempre. Você que a gente já é amiga há muito tempo, valorize o vinho nacional. Porque são bons, né? Eu não tô aqui falando que, vamos comprar para ajudar. Não, é para ajudar, mas porque são bons. Se não tivesse boa qualidade, eu não ia falar isso. Eu ia falar, faz um Pix lá e ajuda que é melhor. Mas são ótimos. Então, esse projeto que eles fizeram de compre vinho, não só vinho, né? Quando você for no supermercado, compra um suco, uma geleia, um produto que seja do Rio Grande do Sul, que isso você vai ajudar também, de alguma forma, né? Então, eu selecionei alguns vinhos, né? Claro que tem muita gente tá me pedindo lista de vinho. Gente, tem muito vinho bom, então, assim, é até injusto da minha parte colocar um e outros não, mas esses aqui foram alguns que eu selecionei para o programa hoje, que eu já provei, então, né, eu acho que vale a pena. Esse é Kavgaiss, né? Um espumante, então vocês vão ver que tem muito espumante, porque Brasil e espumante é o que se fala. Ele é de Pinot Noir, tá? Ele é da uva Pinot Noir, então lembrando que o Brasil, ele faz muitos bons espumantes porque ele tem o mesmo terroir de Champagne, lá da França. Então, ele tem as mesmas uvas se adaptaram melhor aqui, porque ele tem o mesmo terroir, né, o mesmo clima. Então, esse aí é da uva Pinot Noir, um espumante da Kavgaiss. Muito boa essa vinícola. Bacana, essa aí uva Pinot Noir então, né? Uva Pinot Noir, eu não sabia que fazia champanhe de Pinot Noir, não. Gostei da dica.
O champanhe, ele é feito de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, né? São as três uvas que pode ser usado. Espumante, né? Espumante, não champanhe. Claro. E aqui também os espumantes são usados com essas uvas. Tem outras também, mas esses são os melhores. Esse é um da Miolo que eu gosto muito, que é o lote 43. O lote 43 é o nome do melhor lote deles, né? Porque lá é tudo por número. Então, o melhor lote deles, onde saem as melhores safras. E esse é 2020. Então, a minha dica é, eu não sei o que escolher, porque... espumantes, então, espumantes você não vai ter data, né? Às vezes, porque é de várias safras. Espumantes, dificilmente você vai errar do Brasil. E quando você for comprar um vinho nacional, procure safras boas. 2018 foi uma grande safra e 2020 foi a melhor safra dos últimos tempos. Então, você não tem erro, né? Esse aí é um Cabernet Sauvignon. Tá bom, tá bom. Lote 43 é famosinho esse vinho aí. É bom. Bom. Vamos lá. Como é que fala? Garibaldi, né? Garibaldi também, que se faz espumantes incríveis, que eu adoro os espumantes deles. Então, o Garibaldi ganhou um dos melhores espumantes nacionais, acho que no passado, se não me engano. Então, o Garibaldi também. Tem várias. A linha do Garibaldi é muito extensa, tá? Então, eu coloquei um só pra gente... Mas, assim, você pode ir pro preço, por exemplo, que, né, às vezes não quer investir tanto, mas Garibaldi é uma ótima vinícola, é uma cooperativa. Lembrando que quando você compra Garibaldi, Aurora, lembra aquela história que teve lá da escravidão, lá, que eles estavam com Garibaldi, Aurora e Salton. E aí muita gente queria parar de comprar os vinhos deles, porque, nossa, nós vamos parar para fazer... Não, você não vai prejudicar o dono, né, da vinícola, você vai prejudicar a cooperativa, que eles não têm culpa. O que é uma cooperativa? São mais de 300 famílias que plantam no seu quintal e vendem para as vinícolas. Exato. Então, olha como a Garibaldi e a Aurora, elas movimentam, e a Salton, movimentam o dinheiro local lá. Então, Garibaldi, Aurora e Salton é muito bom comprar. Michele Carraro é uma vinícola pequenininha, familiar, que eu amo. Então, esse é minha indicação sempre que você vai para Bento Gonçalves. É difícil achar esse vinho, mas online você acha, ou com eles mesmos, você pode entrar direto no Instagram deles. E esse é um Ancelota. Ancelota é uma uva italiana e é uma das poucas vinícolas que faz com essa uva aqui no Brasil. Beto, esse vinho, você não tem noção. Eu trouxe um 2014, já tomei ano passado, tava incrível, eu poderia ter esperado mais um pouco, mas não aguentei. E o 2020 deles tá também maravilhoso. Já tá maravilhoso, que eu provei esse ano, mas dá para esperar ainda mais uns anos. Então, esse Ancelota vale a pena. Esse é um Chandon, esse é os 50 anos, uma comemoração que eles fizeram, né? Então, o Cuvée 50 anos do Chandon. Mas Chandon também é difícil de errar. E lembrando que foi a Chandon, que ela é uma filha, né, entre parênteses, da Moët Chandon, que vem lá da Champagne. E graças a Chandon, a gente descobriu o nosso terroir aqui dos espumantes, do Bento Gonçalves. E que começou, né, a profissionalização dos pequenos produtores, né? A Chandon é a precursora. Ela praticamente que ensinou, entre aspas, né? A fazer vinhos finos, né? Porque antigamente a gente falava só dos suaves. Então ela começou, ela que trouxe essa visão pra cá, falar, não, vocês são bons, o terroir de vocês é tão incrível quanto de lá. Então, exatamente. A gente deve muito a eles também. Vamos ver se temos mais uma ilustração. E esse é o 130 Blanc de Blanc, né? Eu não tô conseguindo ver aqui de baixo, mas acho que é pela garrafa. Esse é um dos meus queridinhos, que é um dos melhores espumantes, entre espumante e champanhe que eu já tomei na vida. Esse é um top 3 da Casa Valduga. O rótulo dele é lindo, ele tem uma placa dourada. Eu tenho até aqui como vaso, depois na minha casa pode usar até como decoração, porque ele é lindo. E esse é um 100% Chardonnay. Em 2020 ele ganhou de melhor vinho, melhor espumante do mundo, competindo com champanhes. Então, esse aí é... E foi às cegas, hein, Beto? Às cegas, lá na França, e nós ganhamos medalha de ouro. Que beleza. Esse aí eu trouxe uma das vinícolas que está fazendo isso, que eu acho super legal. Esse aí é o Marco Luigi. Marco Luigi eram 3 filhos do Valduga, Casa Valduga,
um dos filhos ficou com a Casa Valduga, Marco Luigi ficou com a outra e o Dom Cândido ficou com a outra. São 3, uma do lado da outra. Marco Luigi é uma menorzinha. O senhor Luigi está vivo. Até hoje ele tem quase 90 anos, ele anda pelo vinhedo, é uma graça. Ele mesmo ajuda nas produções. E esse aí é um vinho deles que eu recebi essa promoção até ontem por ajudar. Então, todo o dinheiro também será revertido em prol aos necessitados lá do Rio Grande do Sul, desabrigados. Então, muitas vinícolas estão fazendo isso. Então, isso que é legal, que eu queria dar essa dica. Entrem nos Instagrams, nos sites das vinícolas, que você vai achar muita promoção, que eu acho que é super legal, né? Um vídeo de 85 aí por, acho que tá 55, 45, e você vai ajudar, né? Então, além de você provar um vinho incrível, vários, além de ajudar também na economia, vários estão fazendo isso. Ou 100%, ou 50% vai para ajuda desses desabrigados. Então, é uma forma de você aproveitar, tomar vinho bom e ainda ajudar. Casas, né? Uma das melhores vinícolas que tem no sul. Eu gosto muito dos vinhos Valduga. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Tem muitos vinhos regionais que eles colocam a classificação. Puxa vida, agora me fugiu aqui a palavra. Bordeaux. O que é um vinho Bordeaux, hein, Natália? É a uva. A uva Bordeaux é uma uva suave. Ah, é uma uva. É uma uva. É um tipo É uma uva igual Isabel, ela é bem doce, assim. Tem uns ainda que conseguem fazer um vinho seco da uva Bordeaux, né? Eu já vi vinhos suaves sem ser doce. Mas é uma uva vitilambrusca que a gente fala, né? Que ela é ideal para comer, para fazer suco de uva. E a Bordeaux, ela dá bastante coloração. Então, por isso, você vai encontrar muita Bordeaux nos sucos de uva. Exatamente. Sai com a língua escura depois de tomar um vinho. E é Bordeaux com O, não Bordeaux. Isso, Bordeaux, né? Não é o Bordeaux francês. Não é o Tá Bordeaux bom. francês. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Lembrando que daqui a pouquinho esse nosso podcast estará na barra de podcasts da Tribuna de Limeira, do Farol de Limeira também. Tá com saudade, viu, Natália? Venha mais vezes, ter um excelente final de semana e vamos comprar e tomar vinhos do Sul. Vinhos do Sul, agora é a hora de tomar vinhos do Sul. Obrigada, Beto, sempre um prazer. E, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta. Valeu, muito bem. Natália Molina. Será que o Sidney já está conosco aí? Está lá de São Paulo. Faz tempo que eu não bato um papinho com o nosso queridíssimo Sidney Botelho, correspondente nosso lá em São Paulo. Dependendo da fase do São Paulo, né, do tricolor, ele vem mais vezes aqui no programa, dependendo da fase não. Deve ter caído, né? Não está ainda, não entrou ainda. Então tá bom. Nós temos na sequência agora o nosso debate farol. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim, como eu disse, com o doutor Renan Félix, analista político e médico também. 3 assuntos hoje imperdíveis aqui no nosso programa, mas antes, uma pausa para o comentário de César Roberto. Eu volto na segunda-feira às 10. Bom fim de semana. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem nós tivemos prosseguimento na Copa do Brasil. O Criciúma jogou em casa e foi derrotado pelo Bahia por 2-0. O Bahia já havia ganho o jogo de ida por 1-0, portanto passou o time baiano para a próxima fase. Em Cuiabá, o Cuiabá venceu o Goiás por 1-0, mas perdeu o jogo de ida por 3-1, portanto o time goiano também passou para as oitavas de final. No Morumbi, ontem à noite, São Paulo venceu o Águia de Marabá por 2-0. Jogo de ida deu tricolor 3-1, São Paulo classificado. E em Ribeirão Preto ontem, Botafogo e Palmeiras não saíram do 0-0. Como o Palmeiras já havia vencido o jogo de ida em São Paulo por 2-1, passou o Verdão. E o Ceará perdeu em casa para o CRB das Alagoas 1-0. Jogo de ida, o time alagoano já havia vencido por esse placar, portanto passou o CRB. Lembrando que Juventude e Inter, Atlético do Paraná e Ipiranga de Erechim, Grêmio e Operário de Ponta Grossa ainda vão jogar. O detalhe é o seguinte, Beto, dos 16 clubes, né, que brigam por uma vaga nas oitavas de final, o que vinham brigando, a gente já conhece 13. São eles São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro, Bahia, Goiás, CRB, Atlético de Goiás, Botafogo do Rio, Corinthians,
Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Restam 3 vagas, né? Dos 3 jogos que ainda faltam a ser disputados em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Grêmio e Operário de Ponta Grossa, jogo de ida 0-0. Atlético do Paraná e Ipiranga de Erechim, jogo de ida 2-1 para o Ipiranga. E Internacional e Juventude, que ainda não jogaram nesta fase. Só lembrando que os jogos de ida nas oitavas de final serão disputados na semana de 31 de julho e os jogos de volta na semana de 7 de agosto. E quem passar das oitavas para as quartas de final, Beto, vai receber uma cota de R$4.515.000. A CBF deverá sortear, né, na semana que vem os novos confrontos. Série B do Brasileiro, Beto, 7ª rodada, hoje tem Santos em campo, hein? 9h30 da noite desta sexta-feira, América e Santos vão jogar no Independência, lá em Belo Horizonte. O Santos lidera esta competição com 15 pontos ganhos e o América é o quarto com 12 pontos. Amanhã nós teremos Guarani e Paysandu, 9 da noite em Campinas, e no domingo, na segunda e na terça-feira, a realização de outros jogos pela Série B. Teremos também nesse final de semana, Beto, Série D, hein? E a Inter em campo amanhã à tarde. 16 horas deste sábado, Internacional e Santo André vão jogar no Limeirão. A Inter lidera o grupo A7 com 10 pontos e o Santo André é o 6º colocado com 3 pontos ganhos. Além de Inter e Santo André amanhã, nós teremos Patrocinense e Costa Rica do Mato Grosso do Sul lá em Minas, Água Santa e São José no Canindé e no domingo, encerrando esta rodada neste grupo, Maringá e Pouso Alegre. Inter em primeiro, Maringá em segundo, Água Santa em terceiro, Pouso Alegre em quarto. São os 4 times que lideram esta chave. Costa Rica em quinto, Santo André em sexto, São José em sétimo, Patrocinense em oitavo, ainda brigam por uma das 4 vagas. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e minha amiga. Está encerrando o prazo para declararmos o nosso imposto de renda. Você que ainda não o fez, eu indico. Procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço lá para o Jefferson, para o Sidney, para toda a patota de Vitória Contabilidade, que já está prontinha, né, para acompanhar o jogo do Leão amanhã no Limeirão contra o Santo André. É isso aí, Beto. Um grande abraço, bom fim de semana para todos e até segunda, se Deus quiser. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. A semana quase terminando, o fim de semana chegando, e é hora de fazer alguns retrospectos. Para muitas pessoas, inclusive para mim, é inconcebível o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que voltaram a se alagar ruas de Porto Alegre. O que acontece lá num estado desenvolvido é o produto da incompetência acumulada de políticos, décadas, que não souberam prever o que poderia acontecer. Isso é inconcebível para qualquer pessoa que pense um pouco. E as pessoas responsabilizadas por isso
têm que ser colocadas em seus devidos lugares. Outra coisa da semana foi aquelas decisões que vêm lá de cima, né, do Supremo, absolvendo Renan Calheiros, Romero Jucá, Marcelo Odebrecht, José Dirceu, coisas ligadas à Lava Jato. Simplesmente colocaram o carro da corrupção empoeirado num lava-jato, lavaram e falaram que está tudo bem, está tudo em ordem. Isso é o Brasil. Ao mesmo tempo, aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ao Congresso debater e explicar-se com os congressistas. E ele faz o mesmo de sempre, de praticamente todos os políticos. Joga a culpa no antecessor. A economia patina, várias coisas no Brasil não estão boas, não estão nada boas do ponto de vista econômico, e ele, que é o ministro da Fazenda, tergiversa, joga a culpa no antecessor. E, direcionando agora para os municípios, a campanha eleitoral começa a esquentar, começa a querer esquentar. E é hora de ver quem tem figurinha para trocar, quem tem fichas para jogar, quem tem peso político. É o jogo da política que não cessa. Enquanto isso, nós aqui, pobres mortais, ficamos torcendo para um mundo melhor. Mas o que mais me afligiu e mais me revolta é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aquilo não poderia ter acontecido e não poderia estar acontecendo. Culpa de incompetência, como sempre, de administradores, de políticos. Estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso Debate Farol. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muita política, muito bate-papo, muito bate-bola. Menos bate-bola, bate-bola não, né? Tem ao meu lado aqui o doutor Renan Félix, mais uma vez, médico e analista político, mais uma vez. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, doutor Roberto. A todos que nos acompanham, nos ouvem aqui. É um prazer sempre estar de novo a esse jornal, que é um espetáculo, esse nosso programa, que é maravilhoso. A gente discute sempre bons temas, em grande estilo, em uma elegância ímpar. É isso aí. Tá afiado, doutor? Ah, tem que estar. A pauta hoje é quente, hein? Hoje a pauta é legal. Hoje a pauta é legal. A minha, não sei as outras. Tá bom, vamos conhecê-las já. Também, à distância, remotamente, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim conosco. Bontorim, mais uma vez, bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan. Mais uma vez aqui neste Debate Farol, né? Que está começando a sua segunda temporada, terceiro programa já, né? E caminhando muito bem, por sinal, nas redes. Isso é muito importante, é importante para os debatedores, importante para os espectadores, porque aqui a gente só leva informação, análise e, como disse o doutor Renan, uma elegância ímpar, né? Uma elegância e um respeito com todos os pontos de vista. Então hoje eu prometo que vou perder as estribeiras aqui. Vamos deixar essa elegância de lado um pouquinho, Beto. Vamos lá. Bom, vamos então às telas de apresentação do nosso programa. Lembrando sempre que esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso que teremos aqui e, por outro lado, este programa é sim recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Como sempre, cada um de nós previamente preparou um tema para a gente debater. Vamos ao primeiro do programa de hoje. A punição aos invasores de terras, né, e prédios públicos. É esse tema, né, doutor?
É esse tema. Eles devem ser punidos? Então, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou, né, está em discussão, né, acho que foi até aprovada um novo projeto de lei que considera como punição incentivo à ocupação de terras rurais e prédios públicos, né? Uma coisa, um divisor de águas aí no Brasil, né? A gente sabe que há anos o produtor rural e entre outros donos de imóveis que conquistaram aquele patrimônio com árduo trabalho vem lutando contra os invasores, né? Tanto o movimento do sem terra quanto do sem teto, né, mais urbanamente, tem causado muitos conflitos para grande parte da população que investiu o dinheiro ali de uma vida para comprar um pedacinho de terra, criar um gado, fazer uma plantação de alguma coisa e é devastada por pessoas que não tem o menor amor por aquilo, não batalharam nada para ter aquilo, né? Existe uma grande diferença, Beto, em se apropriar de terras que não são produtíveis, não são terras que pertencem a uma pessoa que realmente vai utilizá-las, né? E existe o que está acontecendo hoje no Brasil, a invasão de terra cultivável. Invasão de prédios que serão, ou estão sendo, né, preparados para aluguéis, para reformas, para novos empreendimentos. E isso é um ferimento grave à propriedade privada, que é uma máxima que nós temos no nosso país e que precisa continuar assim, né? Agora, a gente vê essas invasões que vem acontecendo, principalmente Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, e a gente não vê punição severa para essa parcela da população. Criminosos, ao meu ponto de vista, são criminosos. Para invadir um pedaço de terra que você conquistou, que você pagou, é criminoso. Então, eu acho extremamente importante esse novo projeto de lei que está sendo discutido e aprovado pela Câmara dos Deputados. Acho que será um divisor de águas no nosso país e prezando sempre o nosso cerne, que é a propriedade privada. O capitalismo, infelizmente, é o sistema que vivemos e é assim. A propriedade privada é soberana, né? Então, eu acho que é um tópico bem interessante, um divisor de águas. Precisa sim ter punição aos invasores, a quem incentiva invasão de prédio público, de terra, de produtor rural, que é o que move o nosso Brasil. Precisa sim ser punido e tem que arcar com as consequências. Cláudio, para enriquecer o seu comentário, me parece que essa punição, num primeiro momento, é a falta de acesso a programas sociais, programas de auxílio que essas pessoas deixariam de receber. E depois da sua avaliação, eu tenho uma contribuição também a fazer. Mas vamos lá, Cláudio. Pois é, Beto. Por coincidência, eu estava logo pela manhã, durante o café da manhã, lendo a felicidade estampada no rosto do Ricardo Salles, né? Que foi aquele ministro do vamos abrir a porteira enquanto se vive a pandemia para acabar com todas as regras ambientais, flexibilizar as regras ambientais, né? Pela aprovação do projeto na Câmara, que agora vai para o Senado, né? Para ter um longo percurso ainda que será percorrido pelo projeto. Que primeiramente, o que ele vai fazer? Quem invadir terras não vai poder contar mais com benefícios de apoio governamental, ou seja, com valores vindos do governo federal, de governos estaduais e municipais, que estarão proibidos de dar incentivos e financiamentos para quem fizer essas invasões de terras. Vamos lembrar que invasão de terra no Brasil é uma coisa muito antiga, mas ela não começou como muita gente pensa. Não conheço. Visitando algumas regiões, e o que tinha de gaúcho, proprietário de terras nessas regiões, era assim uma coisa impressionante. E muitas vezes essas terras são adquiridas. Num desses lugares que eu tive, nós encontramos lá num restaurante, né, o irmão do Leonel Brizola, que tinha uma fazenda no Mato Grosso que chamava Duplo L. E lá ele estava à venda. E o preço de comercialização naquela época, década de
de 80, meados da década de 80, era muito, muito pequeno naquela região, né? O preço era assim, era muito barato. E ele estava vendendo a fazenda dele, a Duplo L. Engraçado que lá a medida é diferente da nossa, né? Lá eles medem por aquilo que eles chamam de alqueirão, que são 48 metros quadrados por área de terra, né? Não é o alqueire paulista que são 24 mil metros quadrados de área. Então eu acredito que um projeto dessa natureza precisa, além desse tipo de punição, quando se trata de terras produtivas, terras improdutivas, a gente sabe que existem muito no Brasil, existem muita terra pública, né? E esses grileiros, esses fazendeiros invadem muita terra pública, dominam, fazem documentos de posse, aquela coisa toda, e não são punidos. Então, acho que precisa começar a punição por aí, e talvez, se nesse projeto tenha alguma coisa referente a esse tipo de invasão, não deixa de ser interessante. Por quê? Quando você invade uma fazenda produtiva, que tem lá seu plantio, que tem lá a sua pecuária bem desenvolvida, que protege o meio ambiente, que tem programas ambientais, é realmente, de fato, um crime, assim como invadir prédio público. Eu sou totalmente contra a invasão de prédio público, seja de qualquer natureza for essa invasão, né? Mas eu acredito que é necessário, antes de tudo, punir esses grandes invasores, né, que são, de fato, muitos fazendeiros, muitos pecuaristas, né, que tomam posse sem ter o direito a essa posse e nada é feito contra eles. O desmatamento e a queimada a gente já viu porque aumentou a fiscalização, né? A boiada que estava passando deu uma refreada, né? E nós temos que ver também essa questão agora dessa lei, como que ela vai desenvolver. Se vai haver uma punição para esse tipo de invasão também, né? Ou se vai ficar só na invasão daqueles que são o elo mais fraco da corrente. Nós temos um exemplo aqui em Limeira muito interessante, que é o Elizabeth Teixeira, né, o assentamento ali no Horto, que por muito tempo ficou parado. Hoje eles produzem muita hortaliça, muito legume, e vez ou outra eles trazem para a praça, né, para doação desses produtos. E houve um acordo entre o governo municipal, o INCRA, e o assentamento agora já é uma realidade. Falta alguma infraestrutura ainda que está sendo discutida, né? E culminou com essa questão desse tipo de produção. Então, eu acho que quando se invade terra produtiva, que tem lá a sua plantação, que tem lá o seu cereal, que tem lá o seu programa ambiental, eu acho que realmente essas terras não podem ser invadidas por ninguém, a não ser utilizadas pelos próprios proprietários, né? No mais, eu acho que a gente tem que rever toda essa questão agrária no Brasil com uma ampla reforma agrária, porque nós temos muita terra improdutiva. Em Minas Gerais, por exemplo, entre Uberaba e Uberlândia, são quilômetros e quilômetros, para quem já passou ali por aquela estrada, são quilômetros e quilômetros, por exemplo, de grama, grama rasteira, né? De propriedade de uma empresa que está lá simplesmente sem nada, sem gado, sem produção, sem nada, apenas com a placa dessa empresa. Então, aí é uma questão de objetividade, de importância dessa discussão, e se vai haver uma discussão mais profunda. Não adianta o deputado, estou terminando, Beto, não adianta o deputado Salles comemorar isso se nós continuarmos permitindo que a invasão de terra por grandes produtores que devastam, que queimam, que desmatam, continue. Então, eu acho, minha opinião, terra improdutiva não pode ser invadida. Terra improdutiva tem que ser aproveitado
para a reforma agrária. E aí cabe à consciência de cada um entender essa situação, o que nós podemos chamar de invasão ou o que nós podemos chamar de ocupação. Você sabe que isso me fez lembrar um antigo empresário aqui de Limeira. Ele era dono de inúmeras propriedades aqui na nossa cidade, faz muitos anos isso. E ele, para não pagar o IPTU, para pagar o antigo INCRA, ele cercava as propriedades dele, colocava 2 vaquinhas ali, para dizer que era terra produtiva. Então tem essa também, né? Melhorar o conceito do que seja terra produtiva e improdutiva. Uma outra coisa também, uma outra questão, Cláudia, há muitos anos também, eu recebi a notícia que eu estou aposentado desde a última semana. Olha então, só. Uma das vantagens é essa, tem história para contar. Então, teve um grupo de profissionais liberais... Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, exatamente. Ainda Obrigado. bem que vocês estão, né? Porque do jeito que a banda toca, eu acho que eu não me aposento, hein? É verdade. Não é verdade, Jota Neto? Os mais jovens vão demorar. Acho que eu vou demorar. Mas você sabe que tem uma história, essa história é real. Um grupo de profissionais liberais aqui de Limeira, se não me engano 10 ou 12, esse grupo comprou uma área em Mato Grosso há pelo menos uns 40 anos, 45 anos. E meu pai era muito próximo de um deles, como advogado, etc. Compraram, ficaram todos felizes. E como você falou, Cláudio, o preço da terra era lá embaixo, era bem baixinho mesmo, lá em Mato Grosso nessa época. Então, eles falaram, poxa, vamos comprar. Compraram, mas não levaram. Sabe por quê? Depois, a FUNAI entrou com pedido de reparação, reivindicando aquelas terras como se fossem terras indígenas, né? Tem gente que gosta de chamar de povos originários, para mim são indígenas, mas tem essa questão também. Para fechar o seu comentário, então, eu só queria observar que lei para punir invasores já existe. É preciso que essas leis sejam cumpridas. Com certeza, eu concordo com você, concordo com o Cláudio. Não adianta a gente olhar só um lado da moeda, são os dois lados. Realmente existem grandes agricultores que invadem terra de maneira desordenada, de maneira imprópria, se apossam dessas terras, né, e fica por aí também, fica tudo bem. Obviamente que o agronegócio, o produtor rural, é o grande responsável por pôr alimento na nossa mesa. Ele tem a sua importância, né? Então a gente tem que entender que isso o agro, a produção de arroz, de vaca, de suíno, de bovino, né? De pássaros, de aves, é importante para a subsistência do nosso país. É o que move o nosso país. A nossa economia gira em torno disso, né? Mas punir só um lado é errado também, né? Nós precisamos sempre olhar por esse ângulo. Se o produtor está agindo de maneira incorreta, precisa ser punido. E se o MTST está agindo de maneira incorreta, também precisa ser punido. Invadir terra produtiva, invadir prédios públicos é um ultraje, é crime. Isso tem que ser punido imediatamente. É um crime escancarado por quem quer que seja. Seja pelo MTST, pelo que está concorrendo a Prefeitura de São Paulo, que o presidente Lula, né, já explicitou isso no último comício, que aliás não deu ninguém, né? Ou qualquer outro. Tem que ser punido. Eu acho que a punição ela precisa ser feita para quem quer que seja, para ser exemplo. Nós precisamos de um Brasil sério, um Brasil onde as regras estejam acima de qualquer pessoa, de qualquer dinheiro e de qualquer poder e influência. Eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil hoje em dia, o que nós não temos. Vamos pedir para a nossa produção... Posso pois não, Cláudio, rapidamente. Fazer essas duas siglas são complicadas, viu? Porque o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Que é aquele grupo que era liderado, né, pelo Boulos e por outras lideranças. É um movimento urbano. E o MST, o Movimento dos Sem Terra, é o movimento agrário. É o movimento que ocupa terras para torná-las produtíveis. Então, essas duas siglas são difíceis de se entender, porque muitos tratam o MST como MTST também, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, é apenas uma questão semântica
e ortográfica. Muito bem. Meu caro J. Neto, vamos então à segunda pergunta de hoje sobre a reeleição para o Poder Executivo. É um assunto inesgotável, né? Era boa, não é, favorável, não. O tema é seu, Cláudio. Exato. Na realidade, eu estou propondo esse tema e a gente já debateu muito sobre isso, vai continuar debatendo por muito tempo, né? Porque a gente percebe que a reeleição aqui no Brasil, ela tomou um cunho de interesse pessoal de cada político que concorre aos cargos executivos, tirando os cargos legislativos, que é indefinida a quantidade de reeleição que um político pode ter, né? Poderia ser também limitada, né? Mas os legislativos em todos os níveis, né, de vereador a deputado federal e senador, são ilimitados, né? Eu, desde o começo, desde a primeira proposta de reeleição, quando começou a discutir-se o movimento lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, eu sempre fui contra. Eu acho que a reeleição, ela é um estímulo à má administração. Ela é um estímulo ao político que está no poder executivo de administrar de forma precária o seu segundo mandato, porque ele sabe que ele não vai poder concorrer novamente. Só como um adendo aqui, nos Estados Unidos é um pouco diferente. O candidato que concorre à reeleição e ganha, ele não pode mais participar de qualquer eleição executiva no país. Já visto, temos o Bill Clinton, temos o Barack Obama, né? Esses não podem mais. O Trump vai poder concorrer agora porque ele não foi reeleito. O Biden, se for reeleito, também encerra a sua participação política direta. Então, eu acho que a gente deve pensar nisso e pensar também numa unificação dos pleitos, né, para que não gastemos dinheiro desnecessário de 2 em 2 anos e, principalmente, para estimular o bom administrador público, que possa fazer num governo, talvez até de um período um pouco mais elástico, né? 6 anos, por exemplo, em muitos países existe essa forma de governo, em 6 anos fazer a sua administração e depois não poder concorrer à reeleição. Se ele quiser voltar posteriormente, ele volta. Agora, eu acho que nós temos que pensar nisso, temos que pensar, existe um monte de projetos sobre isso, só que ninguém assume esse projeto. Nenhum dos lados assume esse projeto. Quando a esquerda está no poder, ela não assume. Quando a direita está no poder, ela assume. E quando a esquerda está fora do poder, ela também assume. Então, é uma questão muito que tem que ser debatida e discutida para nós tirarmos nessa situação de um primeiro mandato de 6 anos, ou 5, sei lá, né? 6 anos seria mais para equiparar as datas. E apenas isso, porque nós vemos em todos os mandatos de reeleitos uma segunda administração pífia, uma segunda administração ruim. Então é preciso acabar com isso e é esse debate que eu jogo no ar agora. Mas o segundo governo Lula, né, que estava lá caindo aos pedaços, mesmo assim conseguiu com certeza conseguiu sacadora de vento lá, a presidente Dilma. Sobre isso eu vou falar no próximo tema, porque tem um pouco a ver com a próxima pergunta, mas a sua avaliação, doutor Renan. Olha, eu acho que a reeleição, ela é além de tudo, ela é um bom validador de um bom governo, né? Então, se o governo foi bom, né, a gente tem aí, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro que é reeleito durante muitos anos, na Alemanha, né, a chanceler Angela Merkel ficou 16 anos no poder, né? Margaret Thatcher, 12, 16 anos no poder também. Então ele é um marco de um bom governo. O problema é que realmente o que o Cláudio falou tem total sentido. Está virando
uma satisfação pessoal, algo que não pode acontecer. A gente tem que se reeleger ou eleger alguém, não podemos ser políticos de estimação. A gente tem que reeleger alguém porque fez um bom governo e não porque o adversário é ruim. Né? É isso que vem acontecendo com o Brasil. E lógico que quando existe a reeleição, a gente sabe, né, são 4 anos que não faz muita coisa, né? Principalmente a eleição municipal, e aí ele tenta a reeleição depois. Na reeleição, o próximo governo ele é desastroso. É desastroso. Por quê? Se não está pleiteando mais a eleição ali, às vezes mira uma carreira, no caso da prefeitura, né, de deputado, de senador, secretário, de ministro, então ele não está muito preocupado com aquilo. Né? É o que a gente vê acontecendo em muitas cidades do interior paulista. Né? O cara ficou 4 anos, fez um governo mais ou menos, se reelegeu por falta de opção ou por uso de inúmeras estratégias e máquina pública, tudo, né? Conseguiu se reeleger e faz um desgoverno nos próximos 4 anos. Né? Então, o executivo ele tem esse problema. Mas eu ainda acredito que a reeleição ela é um marco de bom governo. Como tivemos aqui na cidade de Limeira mesmo, vários prefeitos que conseguiram a reeleição e fizeram 2 governos excelentes, fantásticos, não é maioria isso, né? São alguns pontos que a gente vê, alguns chefes executivos que a gente vê que fizeram ótimos governos, os 2 governos, e depois conseguiram novamente alguns, né, outras carreiras políticas, outros braços e tudo mais. Mas é uma cultura que está no cerne do Brasil, do brasileiro, né? E tem seus pontos positivos e negativos. Minha opinião, a reeleição ela é importante. Ela é importante porque em 4 anos é pouco tempo, talvez, para fazer muitas coisas que você precisa, né? E mesmo que a gente acabe com a reeleição após 4 anos, Beto, você se elege uma vez, fica 4 anos, coloca o outro lá, como o presidente Lula fez com a cabeça de vento, né? Põe ela lá, depois volta de novo, põe outro de novo e volta de novo. É isso que acontece com a Rússia, né? Entre o presidente e o primeiro-ministro, né? O Putin reveza ali a cada período, né? Fica um pouco aqui, um pouco ali, mas o poder tá na mão dele. Né? Então, assim, eu acho que isso não muda muita coisa. A reeleição a cada 8, ou a cada 4, ou não vai ter, a cada 10, 15, não interessa. Você coloca outra pessoa ali no lugar, mescla a situação, fica um período e você volta depois, né? Então, eu acho que isso não é o que vai mudar a política brasileira, nacional, municipal. Eu acho que isso é um marco, sim. Eu acho que o tempo que nós temos, né, não é um tempo extremamente grande de mandato, são 2 mandatos, são 8 anos, né, que o chefe do executivo tem para conseguir realizar seus projetos, mostrar que veio, fazer a diferença. Então eu acho que é um tempo bom e não sou a favor do fim da reeleição, sabe? Essa é a minha opinião sobre o tema. Perfeito, perfeito. Reta final do nosso programa, para variar, passou rapidamente. Cláudio, você tem uma intervenção? Posso? Tenho sim. Por isso que eu disse que nós temos que pensar nisso e num tempo maior de governo. Quanto à questão de um governo ser bom e colocar seu sucessor, cai naquilo que o próprio doutor Renan falou, de ter feito um bom governo. Então, aí é a mesma coisa que seria o governo se reeleger porque ele fez um bom governo. No Reino Unido e na Alemanha é parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, pode pedir novas eleições, né? Como vai acontecer em julho na Inglaterra. O primeiro-ministro da Inglaterra anunciou ontem que está renunciando, ele vai ficar no cargo até julho, quando haverá uma nova eleição. Por incrível que pareça, né, o Partido Trabalhista lá, que é o partido que se opõe ao Partido Conservador, que é o atual ministro, que teve Tony Blair como um dos grandes líderes, né, o Partido Trabalhista está nas pesquisas muito, muito à frente do Partido Conservador e pode ser o próximo dono do poder na Inglaterra. Por isso que ele está fazendo essa dissolução, ele está deixando o cargo em julho, como ele anunciou ontem, né, para uma nova eleição. Por quê? Porque ele vai tentar recuperar esse poder através da eleição e, nesse período, tentar mostrar a política que ele fez, né? Aí, lá houve muito problema esses últimos tempos, né?
Com certeza, claro. O ex-primeiro-ministro e agora esse, né, que assumiu no lugar. Então, na Inglaterra vai ter eleição em julho, e se a pesquisa continuar no mesmo foco, o Partido Trabalhista, que não tem nada a ver com esquerda, né, mas deixa de ser um partido conservador, tem a eleição garantida e a escolha de um futuro primeiro-ministro. E na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha, o primeiro-ministro lá agora, o Olaf Scholz, ele substituiu a Merkel e está no governo, ainda não teve nenhum problema, como acontece na Espanha, como acontece na Itália, né? Então, existe uma diferença. São cenários diferentes, né, Cláudio? Com certeza. São cenários diferentes. Sim, Aí eu concordo com você. Eu sou um parlamentarista e acho que seria a melhor solução. Mas nós já tivemos aqui um referendo que não quis o parlamentarismo, então agora fica difícil se discutir, né? Com certeza. Bom, nós temos agora pouquíssimo tempo para a gente discutir o último tema. Peço para que todos nós sejamos bem rápidos. E aí, essa é a minha pergunta. Não há limites na pré-campanha eleitoral? Explico. O senador Sérgio Moro acaba de ser absolvido, né, das acusações de exagero de gastos, né, na sua pré-campanha, quando ele estava no Podemos. E nós tivemos aqui em Limeira, durante a semana, o lançamento de uma pré-candidatura. E, em regra, não tem prestação de contas, né? A Justiça Eleitoral não tem acesso a esses gastos, porque eles não são obrigatórios. Há uma lacuna na lei, e nela os juízes se basearam para dar a decisão. Não tem um regramento que diga o que pode ou o que não pode, e quanto pode ser pago na pré-eleição. Então, há muita hipocrisia na pré-eleição no Brasil, na minha opinião, viu, doutor Renan? Com certeza, Beto, eu concordo plenamente com você. A lei eleitoral, ela tem essa falha da pré-campanha até a campanha. Uhum. E até os próprios pré-candidatos se confundem. E o que é ser um pré-candidato, o que é ser um candidato, o que gastar na pré-campanha, como gastar, da onde vem o dinheiro, para onde vai, quanto pode se gastar, em que pode se gastar. Uhum. Todo mundo se concentra muito em não podemos pedir voto, né? As leis, a única regra, não pode pedir voto, né? Ninguém esquece do quanto gasta, a verba e os recursos e atitudes que utilizam-se na pré-campanha, achando que vale tudo. A impressão que eu tenho é que a pré-campanha não vale tudo. Só não pode dizer assim, eu preciso de voto, conto com o seu voto. Isso não pode. Mas um vale tudo é isso que aparenta. E muitas pessoas, eu acho que isso é bem claro, assim, sabe, Beto? Você é um cara que está há muito tempo aí, você, o Cláudio, no jornalismo, na política, né, conhece bastante gente, viveu muita coisa, você sabe disso. Antigamente as pessoas sabiam jogar o jogo, né? Sabiam como funcionava uma pré-campanha, sabiam como funcionava uma campanha, uma eleição. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos aí em várias cidades por aí um cara que nunca foi nada do executivo pleiteando uma cadeira de prefeito, né? Cidades vizinhas, a gente vê nas reportagens, nas notícias, o cara nunca entrou numa secretaria, ele não sabe nada de gestão e quer pleitear uma prefeitura, né? Então, assim, uma prefeitura, ela gira um dinheiro muito grande de todos nós somos contribuintes. São inúmeros cargos, né, públicos. E você precisa saber gerir isso. E, infelizmente, as pessoas não sabem. Hoje em dia, você sabe muito bem que desde 2018 não se pode dar cesta básica, não se pode fazer nada nesse sentido, doações que você não está habituado a fazer na pré-campanha, nem na campanha, nem nada disso. E hoje em dia você vê que as pessoas não têm nem como diferenciar isso. Você vê gente aí, pré-candidato a vereador, doando alimento, doando coisa que nunca fez anteriormente. Então, assim, a regra nesse período, você vai concordar comigo, Cláudio, parece que é um vale tudo. As pessoas estão sem conhecimento de como fazer política hoje em dia, gente. Sabe? Ô, Cláudio, e aí, né, em termos financeiros, quem tem mais chora menos, né, nessa época de pré-campanha. Com certeza. Na época de campanha também, quem tem mais popularidade vai ganhar mais o fundo eleitoral, né? É interessante, Beto, você colocou aí uma questão muito interessante, porque recentemente, quando foi lançada a pré-candidata aí à sucessão do prefeito Mário Botion, eu fiz uma consulta no TSE
sobre a utilização da assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação, que começou a divulgar muito o nome dela. Então, em muitos eventos, só a vice Érica Tanque, eu fiz uma consulta dizendo até que momento ia esse tipo de ação e se era legal ou não. A resposta que eu tive do TSE é o que vocês acabaram de dizer, ou seja, o TSE me respondeu o seguinte, enquanto ninguém falar que ela é candidata a prefeita, como muito gostam de dizer, né? Enquanto a assessoria de imprensa não falar isso, não há problema nenhum. Então é a vice-prefeita, não é a pré-candidata. Se por acaso a assessoria de comunicação antes, e é evidente que não vai fazer isso, porque deve saber também, antes disso, falar e fazer esse tipo de divulgação, aí já é crime eleitoral. Aí você vê, né, como que o candidato ao poder público, né, deveria, isso em todas as áreas, né, do legislativo aos executivos, deveria se desincompatibilizar imediatamente após ser lançado como pré-candidato. Essa é uma indefinição, infelizmente, que ainda dá muita discussão e, principalmente, favorece muita gente, principalmente os candidatos que estão já dentro do poder. Atribui-se que estão com a máquina administrativa. Exatamente. Atribui-se ao grande jurista a frase que diz que igualdade aos iguais, desigualdade para os desiguais. Exatamente. Então, se a Justiça Eleitoral, Rui Barbosa, né, que falou isso, se a Justiça Eleitoral não der condições de igualdade de disputa, eu vejo uma situação semelhante ao esporte, né? Se dois adversários não têm a mesma condição de treinamento, eles vão para o conflito sabendo que alguém certamente ganhará. Então a gente sabe da influência da máquina pública, a gente sabe do aproveitamento dessa estrutura durante o período eleitoral, mas a lei eleitoral ainda é muito pobre nesse sentido. Ela não pune como deveria. Bastante pobre, a gente precisa estar mais atento, o Poder Judiciário ele precisa ser um pouquinho mais criterioso, né? E esclarecer isso para a população. Como eu falei, o Cláudio falou, você falou, Beto, muitas vezes nem a população, o pré-candidato não sabe o que ele pode, o que ele não sabe, o que ele não pode, né? Então ele não tem nem informação. O negócio é tão difícil, é tão burocrático, é tão nebuloso, né, Cláudio? Que nem o pré-candidato sabe o que ele pode ou não pode fazer e como ele deve ou não fazer, né? Então eu acho que precisamos mais de clareza de informação. Olha, isso aqui pode, vai ser feito assim. A forma de fazer uma pré-campanha precisa ser como se fosse uma... A gente brinca, né? Nas empresas tem a instrução de trabalho, IT. Então precisa ter uma IT de pré-campanha, uma IT de campanha, para que as coisas dancem, as oportunidades sejam as mesmas para todo mundo. E não, como o Cláudio falou, você já falou, eu também já falei, o uso da máquina pública, em virtude dos que já estão no poder, garante quase uma reeleição aí para 50% deles, né? Finalzinho do nosso programa, só assim acrescentando, né? A gente pode fazer tudo desde que a lei não proíba, né? Se a lei não proíbe, você pode fazer o que você quiser. Mas nem tudo lhe convém, né, Beto? Mas deixa eu só fazer minha última participação aqui. Essa questão é uma questão de legislação. Quem são os responsáveis pela legislação no Brasil? O legislativo, com certeza. É quem faz as leis. É quem faz. As leis, exatamente. É os que serão eleitos. É isso aí. Exatamente. Chegamos no finalzinho, mais uma vez, passou rápido de novo, né, doutor? Voa. É sempre um prazer ter na sua companhia. Bacana. Do Cláudio aqui. Valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado. Até segunda-feira. Um grande abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Um grande abraço e muito obrigado ao Dr. Renan pela participação sempre inteligente aqui. E até segunda-feira no Farol de Limeira, né? É isso aí. Bom, antes das despedidas do Dr. Renan, a tela final do nosso programa, sempre é bom a gente lembrar, né? A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Por isso que a gente exerce também essa profissão. Doutor, muito trabalho pela frente? Bastante. A semana vai terminando, mas o trabalho ainda vai ficando. É isso aí. Obrigado, Beto. Obrigado, J. Neto. Obrigado, Cláudio.
pela oportunidade de novamente estar aqui no programa, discutir assuntos relevantes, temas importantes e crescermos enquanto pessoas, né, enquanto cidadãos, enquanto limeirenses, né, Beto? A gente cresce, eu acho que a cada programa eu aprendo muitas outras coisas com você, com o Cláudio, creio que vocês também comigo. As informações que a gente traz, que a gente troca, são extremamente interessantes e pertinentes para o nosso dia a dia e com certeza para quem está nos escutando aí da casa, do escritório, do carro. Né? Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Esse é o Dr. Renan Félix, que é analista político e médico também. Muito obrigado a você que nos acompanhou, um excelente final de semana e até a próxima.